a razão sobre o falso profeta. Como nós temos entendido aí, né? Então, voltando a dizer, né? O falso profeta, ele é conhecido, né? Ele é conhecido, e por ele ser conhecido, então ele vai pregar contra a palavra de Deus. Ele vai repudiar a palavra de Deus, certo? Então, nesse caso, como ele repudia a palavra de Deus, nós podemos ver neste momento o seguinte, continuando aqui no versículo aqui, sobre o apóstolo Paulo. Então, para justificar aí, né, que eu, na verdade, tenho dito para vocês aí, né, que eu tenho dito para vocês sobre Paulo, né, como a gente fala sobre, quando a gente, na verdade, a gente temos uma certeza do que o Espírito Santo de Deus ele mostra. Então, veja que o apóstolo Paulo, ele disse assim, em 1 Tessalonicenses: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristeceste com os demais, né, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos aos que dormem. Né? Então, veja aí que eu quero neste momento agora dizer sobre isso aí, justamente nesta palavra, né, do que o apóstolo Paulo, ele estava realmente mostrando que ele acreditava no arrebatamento naquele momento. Ele acreditava. Então, como ele acreditava no arrebatamento naquele momento, nós podemos entender que, neste caso, o caso do arrebatamento, qualquer pessoa pode acreditar, né? Qualquer pessoa pode dizer: eu creio, e acabou. Quem vai duvidar? Quem vai dizer que não? Né? Quem vai dizer que não está certo? Quem vai dizer que está errado? Né? Quem vai dizer que, na verdade, eu estou mentindo? Né? Então, a minha fé, ela é individual, ela não depende da sua. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, né, mas que se esperam. Então, veja que o apóstolo Paulo, ele mesmo citou isso aí, que nós que ficarmos vivos, nós seremos transformados. E veja que nem por isso ele se tornou a um falso profeta, né? Nem por isso ele se tornou um falso profeta. Então, neste momento, nesta hora, o que eu quero aqui agora dizer para você, né, que a gente temos que entender o seguinte: não é a gente que tem o Espírito Santo de Deus, nós conhecemos quem é falso profeta e nós conhecemos também quem não é falso profeta. É diferente quem é falso profeta e quem não é falso profeta. Então, eu gostaria que nesse vídeo aqui de explicar alguma coisa para calar muitas pessoas, né? Veja que eu vou agora abrir aqui Mateus capítulo 24, versículo 32, quando eu disse naquele vídeo lá, a razão é que simplesmente só esqueci de pôr um ponto de interrogação, certo? Mas o vídeo, no decorrer do vídeo, eu nunca afirmei que Jesus viria 14 de maio de 2017. Se porventura alguém afirma isso, Satanás usa essa boca para tentar denigrir quem prega a verdade. Afinal de contas, acusaram Jesus e chamaram ele também de falso profeta várias vezes e de fariseu, né? Então, veja bem que agora eu vou aqui mostrar para vocês, né? E vou agora entender, mostrar, pregar um pouco sobre esta santa palavra. Deixa eu ver aqui, tem um... Nós podemos aqui entender que todo mundo tem o direito de falar. Todo mundo tem o direito de pensar. Vocês, porventura, têm o direito de pensar. Vocês, porventura, sabem muito bem que
nós esperamos e aguardamos o arrebatamento. Se nós esperamos e aguardamos o arrebatamento, nós temos motivo para aguardar. Mas eu quero aqui deixar algumas perguntas, algumas respostas diante desse vídeo para os profanos caídos, né? Profanos caídos, além de ser profano, ele não crê na palavra e é caído porque Satanás caiu junto com ele. Ou ele caiu junto com Satanás. Então eu vou ler aqui agora para que vocês possam entender, tá bom? Vamos lá. Vamos para essa câmera aqui. Está escrito assim. E ele, no capítulo 24, versículo 31. E ele enviará os seus anjos com rigor. Com rigor. Ou rigor, né? Aqui está rigor. Parece que é com rigor e clamor de trombeta. Os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidades do céu. Correto? Eu não vou explicar para você esse Mateus 13, esse Mateus 24, 32, acima, 31, 32. Por quê? Porque, na verdade, você vê que em Mateus 24 as pessoas não chegaram e não deram por onde. Não conhecem esse Mateus 24. Vemos que aqui, Jesus, nesse Mateus 24, ele não falou só do arrebatamento. Ele falou da grande tribulação também. Porém, como ele falou da grande tribulação, ele falou um pouco do arrebatamento. Exemplo, aqui no versículo 31, no versículo 32, exemplo, ele falou ele enviará os seus anjos com clamor. Pera aí, deixa a gente pegar um pouquinho mais aqui. Veja bem, e logo depois versículo 29, e logo depois das aflições, a Bíblia diz que logo depois das aflições ali, então, as aflições as pessoas vão sentir realmente a aflição. É a aflição mesmo. Então veja bem, no versículo 29 está assim, e logo depois das aflições daquele dia, logo depois das aflições, versículo 29, e logo depois das aflições, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Veja aqui neste momento, que Jesus aqui, ele não estava falando de maneira nenhuma, ele não estava falando do arrebatamento, na época do arrebatamento. Ele estava falando já na grande tribulação. Então as pessoas elas confundem mesmo. Eu quero convidar você a assistir um vídeo, né, que eu tenho aí pregando aí, que eu ensinei à igreja no dia 14 mesmo, né, e vocês vão tirar mais o aproveito disso. Mas eu quero aqui neste momento justificar para essas pessoas que me chamam aí, ou podem me intitular de falso profeta. Falso profeta, como eu já disse no outro vídeo, não vou explicar. Então esta aí. Então veja aqui, que aqui no versículo 30 está escrito, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ele aqui já está falando, não é antes do arrebatamento. Ele não está falando na época do arrebatamento. Aqui Jesus está falando já no final dos 7 anos, correto? No final dos 7 anos. Então vamos lá. E ele disse aqui, ó, quando ele chega aqui, ó, quando o povo vê, aí fala assim, ó, aí no versículo 31, ele já veio lá da grande tribulação, ele já voltou novamente, né, a palavra lá atrás para o arrebatamento. Agora aqui ele já refere ao arrebatamento. E ele enviará os seus anjos com rigor, clamor, rigor ou rigor, que está escrito aqui, é rigor, clamor de trombeta, que é a Bíblia online, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidades dos céus. O que acontece? Essas pessoas, esses anjos, eles vão ajuntar os seus escolhidos. Aonde? Agora. Não é depois, não. Não é depois da grande tribulação. Certo? É agora que eles vão ajuntar os seus escolhidos. Pois agora nós vamos entrar no detalhe, porque eu escrevi. Preste bem atenção. Alguns irmãos têm que falar que eu tinha que mudar a vinheta lá, o início do vídeo, do segundo vídeo lá, que eu disse que o arrebatamento em 14 de maio de 2017, né, deveria mudar. Não tem como ter mudado, depois não havia como mudar, porque eu gravei 3 horas da manhã, eu estava com aquele sono, e o que acontece? Quando eu coloquei, já tinha visto aquilo, só que eu falei, não, o conteúdo, quem é esperto vai ouvir o conteúdo, né? Quem é profano vai profanar, igual tem muitos profanando, dizendo que eu estaria marcando, né, verdadeiramente como diz assim, uma certeza, estaria dando a certeza, né, diante
diante do que o arrebatamento seria dia 14 de maio de 2017, certo? Eu quero neste momento aqui, nesta hora, também, deixa eu ver aqui, neste momento, tá? Então veja bem, então nessa hora eu quero neste momento aqui, então explicar para vocês, para que você, profano, né, na verdade, não me chame de falso profeta, correto? Mas se chamar para mim você não fede nem cheira. Os profanos santos eu sei que não vão chamar. O importante aqui é eu pregar a verdade. O importante aqui é eu te ensinar a pura verdade. Porque se eu te ensino a pura verdade, com certeza absoluta, as coisas vão mudar, né? Se eu te ensino a pura verdade, a Bíblia diz assim, João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Então, o que acontece? Quando a gente leva você a conhecer a verdade, que a verdade é Cristo, né? A verdade é Jesus, então a história muda, né? A história vai mudar, porque a verdade, ela é Jesus Cristo de Nazaré. Então, isso que eu quero, neste momento, apresentar para você, que quem é a verdade é Jesus Cristo de Nazaré, certo? Então, como Jesus é a verdade, né? A verdade vos libertará. João 8,32, veja bem que naquele exato momento, nós vemos aqui no versículo 30, no versículo 30 e 32, no versículo 32, né? Nós vemos aqui o seguinte, presta minha atenção, no versículo 32, o que diz o versículo 32, certo? Vamos lá, vamos ver o que diz o versículo 32 aqui. Deixa eu dar só um zoom aqui mais na câmera, para que esse zoom aqui seja um pouco mais visto, porque Então, veja aqui. Então, vemos que neste momento, Jesus disse assim, eu vou explicar para vocês o que acontece. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Ponto. 2 pontos. O que Jesus falou? Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Se você vai aprender a parábola da figueira, então vamos lá. Qual é a parábola da figueira? Né? A parábola, quando Jesus ele fala a parábola da figueira é Israel, né? É Israel. Então, o que acontece? Dá um minutinho, irmão, porque a gente falar e raciocinar ao mesmo tempo não dá, né? Então, veja bem que a parábola da figueira, ela é Israel, né? Ela é Israel. E sendo assim, né? Ele nos manda a gente conhecer a parábola da figueira. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Eu gostaria, nesse momento, né, de dizer para vocês, neste momento, deixa eu ver aqui se está aqui. Deixa eu dar uma olhada. Quando ele disse assim, né? Aprendei, pois, a parábola da figueira. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenos e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão, né? Igualmente, quando vides todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas estas coisas aconteçam, né? Ele diz mais aqui, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. As minhas palavras não hão de passar. E diz mais ainda, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Eu quero só parar por aqui, né? Para explicar, porque muitas pessoas colocaram aí no vídeo aí, dizendo que eu estou afirmando, né, dia e hora. Não, eu não afirmei dia e hora. Eu não cheguei e disse hora. Não sou louco. Mas a Bíblia nos dá realmente características somatórias
para nós chegarmos, por ao menos, praticamente à volta de Cristo, ao arrebatamento. Veja que lá em Amós capítulo 3, versículo 7, diz assim, olha, tem muita gente que até lê e interpreta errado em Amós, né? Amós capítulo 5, Amós capítulo 5, né? Capítulo 3, versículo 7, aonde está escrito, diz assim, vamos ler aqui, para que nós possamos entender melhor, né, o que o Espírito Santo de Deus ele tem nos falado. Então vamos lá, Amós capítulo 3, né, capítulo 3, versículo 7. Está escrito assim, olha, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Aos seus servos, os profetas. Tem uma vírgula aqui que fala aos seus servos. O que acontece? Não é aos seus servos e aos seus profetas. Não. Os servos, eles são servos. Profetas são servos. Então ele está dizendo aqui, ó, aos seus servos, vírgula, os profetas. Está escrito, aos seus servos, os profetas. Então tem muita gente que fala aos seus servos e aos seus profetas. Eu também falei isso. Mas cada dia a gente vai aprendendo, né? E a gente vai consertando erros. O Senhor Jesus me chamou verdadeiramente a atenção disso aí. Porque quando fala aos seus servos, está no plural também. Mas tem uma vírgula. Os profetas. Então ele diz aos seus servos e ele, vírgula, os servos, qualquer servos que verdadeiramente o Senhor Jesus escolhe como profeta, então eles são profetas, certo? Eles são profetas. Então, veja, neste exato momento, né, que a gente podemos entender bem sobre quando Jesus disse, lá em Mateus, capítulo, desculpa aí, mas tem que tossir, né? Capítulo 32, né, a seguir, como ele disse aqui no 32, aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenos e brotam as folhagens, e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Tá. O que acontece? Acontece o seguinte, que quando Jesus disse que você planta uma árvore, e que a árvore cresce, e de repente ela começa a brotar os seus frutos, mas ainda não está na hora de colher, então é isso que ele diz. Quando você vê Israel voltar para a sua terra, porque ele for expulso, me parece, pelos turcos, os ingleses expulsaram os turcos e devolveram a terra para Israel, e houve aquela coisa lá toda lá de também um brasileiro ajudar né, Oswaldo Queiroz, me parece, ele ajudar aí também trazendo essa terra para Israel com a última assinatura, por isso que Deus sempre abençoava o povo de Israel. Então veja bem que ele disse, então quando você vê a figueira brotar, né, e seus ramos, né, se tornam ternos e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Então deixa eu só explicar um pouco para você. Para você ter uma vergonha na cara e saber conhecer quem é homem de Deus e quem é falso profeta, né? Então vamos lá. Você plantou um pé de abacate. Vamos dizer, você plantou um pé de laranja, que é mais pequeno. Naquele momento que você plantou um pé de laranja, quando você planta o pé de laranja cresce. Vai crescendo. Na hora que o pé de laranja cresceu, ele começa a dar suas folhagens, ele então começa a brotar, né? A brotar, os seus ramos começam a ficar brotados, então fica tenos, fica aqueles ramos, aqueles cachos, mas não dá para se comer, para se chupar a laranja, porque você sabe que é pequena, não tem caldo, não tem nada, né? Então, quando ele disse isso aí, ele estava falando de quem? De Israel, né? Ele estava falando de Israel. E o que Israel tem, né? Na verdade,
Israel, na verdade, ele era dispersado, eles foram dispersados, e naqueles atos tempo, o povo Israel se espalhou no mundo. E quando Israel se espalhou no mundo, o que aconteceu? Aconteceu que, com as invasões dos turcos, pela história que eu li, e os ingleses tirou os turcos, porque os turcos pôs Israel para correr. Israel perambulou por terras brasileiras, americanas, todos os tipos de pessoas. Então, veja aí que o líder de Israel chamou o povo a voltar à terra deles, me parece que em 2012, me parece que chamou, tá? O povo foi voltando. Então, veja bem que em 1948, segundo o calendário Gregório nosso, podemos dizer, em 1948 se formou Israel, Mas, na verdade, as histórias dizem que não, porque nós somamos 1948, no nosso relógio, no nosso calendário. Se nós somamos 1948, Israel sempre ele tem um ano a menos. Isso significa que é 1947, Então, nós brasileiros estávamos esperando Israel fazer 70 anos em 14 de maio de 1948. Então, em 14 de maio de 1947, encontramos nos estudos que Israel tornou-se nação, Israel tornou-se nação. Então, veja bem que, na verdade, Israel, mesmo que seja no nosso calendário gregório 1948, então nós reduzimos 12 horas em cada dia do nosso para igualar com Israel. Que o tempo de Israel é 12 horas. O dia de Israel é 12 horas. Começa, me parece, 6 horas da manhã, começa o dia e termina às 18 da tarde. Correto? Então, como 6 horas da manhã começa o dia e 18 horas da tarde começa, nós podemos ver aí a 12 horas, porque 12 horas de Israel conclui-se de 6 a 18 horas. Quando fala de 6 às 18 horas, então fala 6 da manhã às 18 horas, que seria meia-noite em Israel, Seria meia-noite, seria chamado meia-noite esse horário. Então, veja bem que Israel já fez 70 anos. Veja aí que vocês veem aí judeus falando que já fez, você vê aí muitas pessoas falando, você vê estudos que vê falando. Mas o que Satanás faz? Ele tenta tampar e cegar as pessoas. Então, o que acontece? Como, nos estudos que a gente temos estudados, nós encontramos que Israel fez 70 anos. O que aconteceu? 14 de maio de 2017, Israel fez 70 anos. Mas para nós, no nosso relógio, Israel vai fazer 70 anos 14 de maio de 2018. Qual é o relógio do mundo? O relógio do mundo é Israel. O relógio do mundo é Israel. A Bíblia diz, olhai para a figueira. Quando Jesus disse assim, aprendei, pois, esta parábola, quando já os seus ramos estiverem tenos, e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão, Igualmente, quando vides todas estas coisas, sabei que ele está próximo. A porta, está próxima à porta. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, o que Jesus ele faz, ele está mostrando aí que o relógio é o de Israel. O que acontece? Israel é bíblico. A Bíblia toda engloba Israel. Tudo o que acontecer de profecia vai ser Israel. Lá o anticristo ele vai comandar. Lá o anticristo ele vai perseguir. Lá ele vai fazer muita coisa. Então, veja bem que, na verdade, foi muita coincidência no caso. Por exemplo, como a gente tem falado, foi muita coincidência, na verdade,
quando Jesus pegou e falou sobre o caso do sábado e o caso do inverno. Mas vamos lá, vamos para continuar. Então a questão é, 14 de maio de 2018 daria num domingo, correto? Deu no domingo. Eu quero, fã, você que não acredita, que eu não estou dizendo aqui, né, afirmando 100% que Jesus irá voltar num domingo. Mas tudo indica que o Senhor Jesus, aqui, ele vai livrar Israel, sim, do dia de sábado. Por quê? Porque, na verdade, veja bem que 14 de maio de 2017, aonde Israel completou 70 anos, pelos estudos que nós sabemos, eu não sou o Senhor da verdade. Eu estou aqui apenas passando o que verdadeiramente eu aprendi. Só que nós, brasileiros, povo japonês, povo que não é judeu, ninguém, todo mundo segue o relógio gregoriano. Então seguimos esse relógio que na verdade Israel vai ter 18 anos, vai ter, como é que fala? Vai ter 14 de maio, né? Ele teve 70 anos, 70 anos ele fez 70 anos. Completou 70 anos, dia 14 de maio de 2017. Tá. O que eu disse no vídeo? Eu disse, irmãos, nós temos que ficar firme, porque pode acontecer sim o arrebatamento em 14 de maio de 2017. Porque Israel completou 70 anos em 14 de maio de 2017. Pelo calendário de Israel, pelo calendário judaico. Correto? Então veja bem que naquele exato momento, né, a qual a gente estamos esperando que Israel complete 70 anos em 14 de maio de 2018, isso então não procede. Isso não procede. Como não procede, então o que eu quero dizer neste momento é o seguinte, né? Perfeitamente, a qual o Espírito Santo ele sempre, né, sobre esta passagem. Então veja bem, né, que nós podemos aí entender que Israel ele completou 70 anos, 14 de maio de 2017. Então veja que nós temos aqui, quando Jesus pegou e falou assim, olha, quando Jesus pegou e falou desta forma assim, ele disse, em verdade vos digo, que não passará passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Agora, o que eu quero dizer para você que eu entendo dentro da palavra, eu não estou aqui dizendo que eu afirmei que o arrebatamento seria dia 14. Eu falei que dia 14 Israel faria 70 anos e no nosso calendário Israel faria 69. No calendário de Israel ele fazia 70 anos. Mas também vem a nossa lembrança de 69 semanas de Daniel, certo? Então nós podemos ver que nós não podemos de maneira nenhuma chegar e subjugar uma pessoa a qual na verdade eu não disse que ia, eu não falei 100%, eu afirmei que Israel, 100% que eu falei, no meu entendimento, é que Israel iria fazer 70 anos, 14 de maio de 2017, né? E isso aí tem no YouTube, né? E provamos nisso, que tem até um vídeo do judeu falando que Israel fez 70 anos, né? Que Israel fez 70 anos. Então veja aqui, neste exato momento, no caso de Israel, né? Veja aqui que eu alertei os irmãos. Pode acontecer, irmão. Pode acontecer. Por quê? Porque pode acontecer. Porque mais para baixo, nós vamos ver
que Jesus disse assim, mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai, né? E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Então veja bem, mas naquele dia e nem a hora ninguém sabe, vírgula. Veja, deixa eu dizer uma coisa. Aqui nós podemos ver que quando ele diz, mas naquele dia e hora ninguém sabe, né? Ninguém sabe. Se você verdadeiramente não sabe, né? Se eu não sei, você não pode ignorar, porque Jesus disse assim, nem o Filho do Homem. Por que Jesus disse o Filho do Homem? Porque ele estava falando o Filho do Homem da Terra. A nossa mentalidade, nossa mente, ela é curta, ela não sabe, ela não é onisciente. Mas Jesus, quando estava falando aqui, ele estava falando como homem. Quando ele disse ninguém sabe, ele referia a dois tipos de ninguém, correto? Ele referia a dois tipos de ninguém. Primeiro, Deus, na verdade, ele estava dizendo, escute, esse ninguém, veja bem, esse ninguém que ele estava dizendo, dois tipos. O que acontece? Ele estava dizendo de dois tipos de ninguém. Primeiro, ninguém, Satanás. Correto? Primeiro, ninguém, Satanás. Segundo, ninguém, os filhos de Satanás. Né? Segundo, ninguém, os filhos de Satanás. Então, esta é a razão. Se, na verdade, esse segundo ninguém é os filhos do diabo, então Jesus estava dizendo, ninguém sabe. Mas também, quando nós pronunciamos uma palavra, ninguém veio, ninguém vai, ninguém fica, né? Também nós usamos como para determinar uma pessoa a qual os nossos olhos carnais estão ali vendo, né? Esperando. Quando vamos dizer, hoje não foi ninguém ao culto. Hoje não foi quase ninguém. Ontem eu não vi ninguém na festa, né? Então, nós podemos, neste momento, também classificar isso aí, né? Como também ninguém. Ninguém. Então, veja só que nós agora encontramos três ninguém, não é? Três ninguém. Quando nós falamos ninguém, nós não estamos dando nome aos bois, correto? Quando nós falamos ninguém, agora quando falamos assim, fulano, ciclano, beltrano, não veio. É até incorreto falar ninguém veio. Né? Ninguém veio. Porque a Bíblia nos direciona diretamente para duas pessoas, né? Que na verdade seria ninguém, Satanás, e seria ninguém, homem que serve ao diabo. Certo? Homem que serve ao diabo. Então nós não vimos isso de maneira nenhuma. Que quando a Bíblia fala, quando Jesus fala ninguém, ele está pronunciando também o nome Satanás. Por que ele diz ninguém? Ninguém é Satanás. Né? Ninguém é uma pessoa que serve a Satanás. Porque a Bíblia diz assim, ó, guarde o que tem para que ninguém tome a sua coroa. Tá certo? Guarde o que tem para que ninguém tome a sua coroa. Então veja bem, quem que quer roubar a sua coroa? Quem que quer tomar a sua coroa? Primeiro, Satanás. Segundo, ele usa também os seus adeptos para quê? Ele usa os seus adeptos para também tomar a sua coroa, certo? Então, vejamos aqui, neste momento, que diante disso tudo, né? Então, essa palavra ninguém, Jesus também, ele usou para identificar. Você imagina se Satanás soubesse o dia e a hora que Jesus iria arrebatar a noiva. Agora, quando se refere a Jesus, veja aqui que lá mais na frente, ele também diz ninguém. Mas daquele dia foi? E hora e lá na frente sabe. Ele falou assim, nem os anjos do céu. Peraí, já não é ninguém. Nem os anjos do céu. Né? Nem os anjos do céu, né? Mas unicamente o meu Pai.
né? Então ele diz assim, ó, mas naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o meu Pai, né? E também ele diz assim, olha, aqui no negócio que travou, né? Tá repreendido em nome de Jesus. Tem que dar feio, irmão, o trem que travou, né? Ó, o negócio travou. Né? Então, travou, eu vou fazer uma coisa aqui, vou duplicar esse trem aqui para ver se o negócio vai melhorar. Né? Então, veja só que, mas daquele dia e hora, ninguém sabe. Né? Ninguém sabe. E no versículo 32, né, ele diz, aprendei, pois, esta parábola da figueira, né, quando já os seus ramos se tornam tenos e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vides todas essas coisas, sabeis que está próxima as portas. Em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão. Não hão de passar. Mas daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, né, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Né? Tem uma passagem aqui que ele também diz, deixa eu ver aqui, deixa eu ver uma outra passagem aqui para a gente interpretar mais um pouco, né, irmão? Sobre estas passagens. Mateus 24, 32. Deixa eu ver aqui. Na outra tradução está escrito: aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim, quando vierem todas essas coisas, saibam que ele está próximo, às portas. Eu lhe asseguro que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto o dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Então, o que diz mais correto, né? Ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho. Fala nem o Filho do Homem, em outra tradução também, senão somente o Pai. E quando Jesus ele disse ali, ó, ninguém sabe, nem os anjos nós temos do céu, nem o Filho. A situação dos anjos. E também, nós vemos ali também, né, que Jesus ali, ele citou nem o Filho do Homem, né, nem o Filho do Homem. Veja que Jesus pronunciou o nome dos anjos, veja que Jesus disse ali, o Filho do Homem estava aqui como homem. Ele diz, como homem, né, eu não sei, neste caso, certo? Não pode-se dizer que como homem, Jesus não é ninguém, porque ele já disse, eu sou filho do homem. Então não há outro que encontramos paz, encontramos libertação, encontramos salvação, senão o Filho do Homem. Então ele já referiu o Filho do Homem, nem o Filho. Então ele deu nome. Então ele não é ninguém. Ele não é ninguém. E a noiva dele também não é ninguém. Ele não considera a noiva dele como ninguém. Como ele não considera a noiva dele como ninguém, então ele está dando um recado ao mundo. Ninguém sabe. Se Satanás soubesse o dia e a data do arrebatamento, eu te pergunto uma coisa. Se você, que é pai, que é mãe, tem um cartão, se você que é pai e é mãe, tem um cartão seu de um banco, se você tem um cartão de um banco, né, e você precisa chegar e sacar 10 mil, vamos supor que você tenha os 10 mil lá. E aí, se um estranho te pedir o seu cartão e falar, não, eu vou lá sacar para o senhor, eu vou lá, você não vai dar, vai? Você não vai dar. Você só vai revelar a senha e dar o cartão se for o seu filho. Por quê? O seu filho está próximo de você. Porque você criou, você sabe. Ainda que você saiba que o seu filho é desobediente e possa gastar esses 10 mil. Mas você vai acreditar nele. Então você vai dar o cartão na mão do teu filho, a senha, ele vai lá no banco. Se ele for um filho obediente, ele vai te entregar os 10 mil na tua mão. Se ele não for um filho obediente, ele vai chegar e vai fazer alguma falcatrua.
Ele vai gastar esses 10 mil, vai gastar o dinheiro que está lá e vai trazer a metade para você ou assim sucessivamente. Então veja bem que nesse exato momento, assim também Jesus, Deus, de maneira nenhuma, deixaria de revelar para o próprio Filho que estava na terra. Na verdade, ele como homem, até então ele não sabia. Claro, obviamente, como homem ele não sabia. Mas o Espírito Santo de Deus estava sobre Jesus. E como Jesus é onisciente, onipresente, como Deus, ele sabia qual vai ser o dia, qual vai ser a hora, qual vai ser o ano. Então ele sabia muito bem. Ele só, simplesmente, ele disse, ninguém sabe. Ele não estava tratando da noiva. Quando você mistura a noiva junto com ninguém, você está fazendo da noiva uma ímpia, uma noiva uma prostituta, uma noiva uma idólatra. Porque Jesus, de maneira nenhuma, Jesus iria chegar, Deus iria chegar e ocultar, né, esses pecados, né, ocultar o que está oculto, que é oculto, que é pecado, que é caso, você pode chegar e ver que Jesus fala assim, Pai, muito obrigado porque não ocultaste estas coisas aos meus pequeninos. Então veja bem, como nós temos uma referência que Deus não oculta aos seus filhos, que Deus não oculta nada a Jesus. Então quando Jesus estava nessa terra, ele disse que aos filhos, que ele pediu, ele agradeceu a Deus por chegar e revelar aos seus pequeninos aquilo que na verdade, né, a igreja sabia. Se nós pegarmos, no caso, né, os discípulos de Jesus, veja que os discípulos de Jesus, eles só ouviam Jesus pregar. Eles ouviam. E como eles ouviam Jesus pregar, eles calavam, né, eles ouviam Jesus. Assim muitas pessoas também têm que ouvir o seu pastor no Senhor, quando está pregando, para depois perguntar, para depois falar. Mas então aqueles discípulos ouviam, calavam, e quando chegava estavam sós, eles perguntavam a Jesus. E Jesus revelava para ele sobre a parábola da figueira, que eles sabiam, né? Sobre, na verdade, revelava, porque Paulo não era discípulo de Jesus naquela época, né? Paulo não era discípulo escolhido, né, a dedo por Jesus. Então, ele revelou aos outros, né, e com certeza os outros entenderam. Mas, como nós vimos Paulo falando que ele pensava que aquela época era a época do arrebatamento, então ele não poderia ser falso profeta. Porque senão, se você segue a Bíblia e o cristianismo, você segue um falso profeta, porque Paulo está seguindo também as pisadas de Jesus através dos discípulos que também ganharam ele, que Jesus, né, pôs ele derrubou ele do cavalo lá. E tem muito crente caindo do cavalo igual Paulo, né, irmão? Mas tem muito crente também que Jesus levanta e triunfa ele. Então veja só que naquele exato momento, né, que nós podemos dizer, o que Jesus fez, né? Jesus estava dizendo ali sobre a figueira, né? E ele disse assim, né, que o dia nem a hora ninguém sabe. Então, já falamos, já explicamos quem é esse ninguém. Claro que Jesus não vai revelar isso para o ímpio, para as trevas, vai? Já pensou se Jesus revela tudo que ele vai fazer com a sua noiva? O que Satanás vai fazer? Satanás, na verdade, ele vai fazer o quê? Ele vai atrapalhar a noiva. Se o diabo soubesse que dia que seria o arrebatamento da noiva, com certeza ele faria de tudo para destruir a noiva de Cristo. Por isso que Jesus, ele não revelou para a sua noiva, para os cristãos aqui. Porque os cristãos, na verdade, eles são tagarelas, né? Muitos cristãos são tagarelas. Muitas das vezes eles estão prestes a receber uma bênção, eles vão lá e falam da bênção. E acaba o quê? Acaba que, na verdade, eles falam e o diabo, ouvindo, o diabo só pratica quando você põe da boca para fora. Então Jesus falou assim, olha, naquele dia, naquela hora, ninguém sabe, ninguém. Ele disse, Satanás não sabe, seus demônios não sabem, seus seguidores não sabem, mas a minha noiva, eu vou revelar. E eu te provo para você que, segundo a Bíblia, né, como nós temos escrito lá em Amós capítulo 3, versículo 7, está escrito assim, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, vírgula, alguma,
Isto também inclui o arrebatamento. Isso também inclui arrebatamento. Se Deus ele tem, né, presta bem atenção, Herodes queria matar Jesus. E o que aconteceu? O anjo do Senhor, Gabriel, um anjo do Senhor, um anjo, porque o anjo do Senhor, né, lá no Velho Testamento, também seria Jesus. Então, porque só Jesus tem poder de mudar nome, né, irmão? De mudar a sorte. Está escrito lá, né? Jacó lutou com o anjo. Qual anjo? Com o próprio Jesus. Só ele mudou o nome de Jacó, Israel. Então, veja bem, neste momento, nesta hora, que naquele momento exato, naquela hora exata, o que aconteceu? Aconteceu que Jesus, quando estava falando lá, olha ali, certamente, está confirmado ali, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma. Quem é o Senhor Deus? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles são o Senhor Deus. Então, veja bem, agora eu vou te perguntar uma coisa. Você que é noivo, você que tem uma noiva, que é fiel a ela, você acaso esconderia seu pecado diante dela? Ou, na verdade, acaso você ocultaria, né, alguma coisa a ela? Claro que eu não estou falando que Jesus tem pecado, nem Deus tem pecado. Isso é só simplesmente um exemplo. Então, para você que é profano, não pegar minhas palavras e transformar ele em maldição na tua vida, então veja bem, vamos lá, você que é noivo, certo? Você que é noivo. Você que tem um grande presente para dar sua noiva, né? Mesmo que você quer dar um grande presente para ela, você não ficaria aflissurado para dizer que você tem um grande presente e você até diria para ela o presente. Então você fala, olha, você lembra aquilo que mais na sua vida você queria ganhar? Lembro. Pois é, eu comprei. Você entendeu? Eu comprei para você. Ela vai ficar imensamente alegre. Mas não trouxe para você. Sabe por que eu não trouxe para você? Por causa do seguinte, porque está lá na outra cidade. Quando nós chegarmos lá, certo? Aí eu te dou o presente. Assim também, Jesus também, ele não tem ocultado para a noiva as bordas, né? Então, se Jesus não tem ocultado para a noiva as bordas, né, do cordeiro, e ele tem prometido à noiva que haveria uma festa, haveria uma coroação, então ele prometeu, ele disse, não posso te dar aqui nesta terra, mas eu posso te dar, certo? Lá na glória. Lá na glória não é glória de homem. Por isso que Jesus era chamado Filho do Homem. Filho do Homem porque ele estava entre os homens, porque ele nasceu de uma mulher carnal, porém gerada pelo Espírito Santo, gerado pelo Espírito Santo de Deus. Entendeu? Então, por isso, porque se Jesus viesse em corpo de glória, e ele descesse aqui, né, e ele viesse pregando, as pessoas geralmente, com certeza, iriam contra ele, e ele não a toleraria, e ele fulminaria todo mundo. Porque o mesmo Deus lá do passado é o mesmo Deus do presente e o mesmo Deus do futuro. Por isso que nós estamos aqui, né, pregando esta verdade, para que você possa entender. Então, veja bem, né, que naqueles exatos momentos, né, a gente vemos aqui, né, que que Jesus, ele chegou e ele disse justamente, né, para aquelas pessoas que chamam-se ninguém, né? Ninguém eram seus inimigos. Imagina, Jesus ia revelar um segredo para que Satanás viesse destruir a igreja. Por isso, irmão, que a Bíblia nos fala que Jesus é onisciente, onipresente e onipotente, né? Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Só a ele tem esse poder. Quando nós somos igual a ele, né, nós teremos tudo o que ele tem, menos essas três autoridades, porque nós somos servos, não somos autoridades superior a ele, porque não existe outra autoridade senão ele. Todas as autoridades debaixo do céu, da terra, no inferno, no mar, são curvatórios a ele. Tem que se curvar diante dele. Assim como todos vão se curvar diante dele do juízo final. Portanto, o que eu quero te dizer neste momento, nesta hora, é que quando Jesus ele disse essas palavras, ele não estava ocultando isso à sua noiva. E veja que em Amós, capítulo 3, versículo 7, diz, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos servos, os profetas. E agora, aos servos, não é ao servo e os profetas. Não tem um i aqui. É aos servos, os profetas. Então o que acontece?
Você que é servo, que não tem um dom de revelação, de visão, profecia, dá visão, né? Não é de visão, porque tem muito crente que tem um dom de visão. Divide muito bem uma igreja, destrói pastor, destrói a igreja, é aliado ao diabo. Então o diabo é que veio para trazer esse tipo de visão. Agora, Jesus veio para dividir o povo dele, né, das trevas, tirar das trevas e separar os da luz. É isso como ele vai fazer lá, né, no dia do juízo, né, no dia do juízo, ele vai fazer lá, na verdade, né, não é bem no dia sem do juízo, né, porque Jesus já vai fazer a divisão já no arrebatamento e depois do grande dia. Deixa eu ver. É isso mesmo, no juízo final ele vai fazer, não desses santos. Jesus está falando desses santos que vai, depois dos 7 anos, vai para a glória de Deus. Certo? Depois de 7 anos, depois dos 7 anos, vai para a glória de Deus. Aqueles que vão ressuscitar, né, na segunda ressurreição, e nós que seremos transformados com o corpo de glória, que seremos arrebatados, seremos levados para a glória de Deus, lá para a Nova Jerusalém. E, na verdade, como eu estou dizendo para você, aquele Apocalipse capítulo 20, versículo 4, como diz que aqueles ali são aquelas pessoas que João viu, né, que vieram, ressuscitaram, estão de vestes brancas e foram para Nova Jerusalém, cidade santa em cima, não embaixo, né, que está sobre Jerusalém quando Jesus descer da sua glória ali. Então veja bem que existe muitas pessoas falando que não vai haver arrebatamento, não vai haver segunda chance. Mentiroso. Esse é mentira. E quem mente é o filho do diabo. Então eles são mentirosos. Eles aprendeu com o profano. Eles vão pregar o que o profano ensinou, porque eles são profanos, eles não procuram verdadeiramente saber a palavra. Então eles são incitadores, apologistas, né? Eles são apologistas para as pessoas acreditar no reino do inferno e se curvar diante do diabo, sabendo que aquelas pessoas que ficaram aqui não terão mais salvação. É mentira. Tem Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Então veja bem, que eu queria entender, que eu pensei, na verdade, que nós, que estamos aqui, seríamos aqueles separados. Para o seu lado, cordeiro à direita, para o seu lado esquerdo, bode. Eu pensei que seria isso para nós. Mas o Espírito Santo de Deus está me tocando aqui, que não. Se eu estou realmente entendendo que o Espírito Santo de Deus está me tocando aqui, então receba. Se for carne, se na minha mente turbou e eu imagino assim, então vou dizer uma coisa para você. Não é que eu sou falso profeta, não. É porque eu creio que seja assim. Então, foi carne, certo? Então, tem sentido no que eu vou falar. Agora você também vai raciocinar aí agora. Preste bem atenção. A Bíblia nos fala que naquele dia, né, Jesus ele vai separar o bode, lado esquerdo, o bode das ovelhas. Correto? Jesus vai separar o bode das ovelhas. Se Jesus vai separar o bode das ovelhas, então veja bem, olha só, preste bem atenção. Eu acredito que esta parte, que Jesus vai separar o bode das ovelhas, não seria agora, né? Não seria agora, né, depois do arrebatamento, nos 7 anos. Porque, na verdade, né, nessa hora nós estaremos na glória. E se nós vamos estar na glória, nós não teremos mais pecado. Para ele separar o bode das ovelhas, nós não teremos mais pecado. Então nós estamos na glória, lá na cidade santa, na Nova Jerusalém, né? Jerusalém embaixo e a cidade santa em cima. Sobre, a Bíblia diz que Jerusalém descerá sobre. Sobre significa em cima de Jerusalém. Agora, sob, quando fala sob, aí é por baixo de Jerusalém. Então veja bem, né, que a cidade santa vai descer sobre, vai ficar no ar. Correto? Aí preste bem atenção, irmão, uma história muito, muito revelante que o Senhor Jesus está dando agora, eu gravando esse vídeo. Eu não sabia disso. Mas eu quero te dizer que o que eu digo, né, é do Espírito Santo, Se for pensamento meu, eu já logo digo, isso é o que eu penso, tá bom? Então, neste momento, vamos aproveitar isso aqui, nós vamos voltar lá.
Você viu, eu vou te explicar depois como se entender Mateus capítulo 24, eu não sabia. Confesso para vocês que eu pastorei muito tempo, não sabia nem o beabá disso, nem para onde eu ia. Pelo mais que você estude a Bíblia, ou leia a Bíblia, ou estude livro, se o Espírito Santo de Deus não te revelar, de nada vai adiantar. Por isso que a letra mata, o Espírito vivifica. O muito estudar é enfardo a carne. Então tem gente que só tem letra, mas não tem espírito. Então está morto espiritual. Então veja bem que Jesus está me dizendo que lembra aquela passagem lá, e naquele dia, né, Deus vai chegar e vai expulsar, Deus vai chegar e vai fazer o quê? Deus vai chegar e vai ajuntar aquelas pessoas que estão condenadas. Não é para os santos. Lembre que não é para os santos, né? Não é para os santos. Veja bem. Veja que não é para os santos. Os santos, esses santos, eles já estão na glória. Esses santos, eles estão na glória. Certo? Por exemplo, eu estou na glória, né? Você que subiu também vai estar na glória com o Pai. E aqueles que morreram, né, por causa de Cristo, que não adoraram a imagem da besta, que não se curvaram diante dela, não tiveram sua marca, eles também estarão na glória. Né? Então, veja bem. Então, no entanto, vai haver o quê? Uma separação. Né? Uma separação. Esta separação vai concluir quando? Essa separação ela vai concluir no juízo final. Correto? No juízo final. Vai haver um milênio, e nesse milênio, o povo santo vai estar governando. Né? Vai estar governando. Então, veja bem que o povo santo vai estar governando. Então, muitos crentes que, na verdade, vão adorar o diabo, né? Muitos crentes que vão se entregar para o diabo aqui na época da besta, né? Eles vão chegar e vão dizer o quê? Eles vão chegar e falar para Deus no último dia do juízo final. Né? Senhor, poxa, já que eu adorei a besta, tudo bem, eu me entreguei, né? E tal, aquilo outro, mas eu expulsei os demônios no teu nome, fiz isso, aquilo outro. E o que vai acontecer? Vai acontecer que a pessoa, né, ela vai ouvir, apartai-vos de mim, maldito, juntamente com o diabo e seus anjos, para o lago de fogo, juntamente com o diabo e seus anjos, porque eu não vos te conheço. Né? Então, essas pessoas que vão ser julgadas, né, nesse tribunal de Cristo, essas pessoas, elas já vêm desde quando houve, né, pregação na terra. Então, essas pessoas vão ser julgadas, porque elas, na verdade, elas aceitaram a falcatrua do diabo. Elas fizeram a vontade de Deus e, ao mesmo tempo, a vontade do diabo. Então, elas expulsaram os demônios, curaram as enfermidades, fizeram acontecer, e elas ficaram para trás. Por elas ficar para trás, né, elas não vão entrar no reino de Deus, porque, na verdade, elas vão negar Jesus. Né? Elas vão negar Jesus. Essas pessoas que vão negar Jesus, até na época da grande tribulação, essas pessoas, elas que vão dizer no juízo final, que ela comeu, bebeu na presença dele, que eles expulsaram o demônio, falaram do amor dele em todo lugar, curaram enfermo. Aí essas pessoas vão chegar, né, e vão dizer da época da graça, na graça, que é a graça que nós estamos. Que é na graça que eles têm o poder de expulsar demônio, curar enfermidade, que é na graça que eles têm o poder de fazer milagres. Então, em nome de Jesus. Então, são essas pessoas dessa nossa geração que vai chegar e querer a defesa, correto? Elas vão querer a defesa, mas não vai ser julgada agora. Elas não serão julgadas agora no final dos 7 anos da grande tribulação. Por quê? Porque não vai ser. E também não vai ser julgada ainda, né, lá no milênio, porque vai ter o governo de Cristo. Então, estas pessoas que morreram já vão para o inferno. E elas também, com certeza, elas vão querer justificar, mesmo quando ela foi para o inferno, que ela está queimando, ela vai falar que expulsou demônio, curou enfermidade, que fez isso, fez aquilo outro. Elas estão queimando no inferno e elas querem sair do inferno. Então elas vão querer justificar em defesa. Mas lá no juízo final, depois do milênio, ainda tem o outro governo, né, a qual os homens vão governar.
E neste governo, Satanás, que foi preso agora no início do 7º ano, do milênio de Cristo, no início do governo de Cristo, Satanás que foi preso, né? E a besta foi lançada no lago de fogo juntamente com o profeta, falso profeta e o anticristo. Então, neste momento, nesta hora exata, o que vai acontecer? Vai acontecer que o milênio começou, o governo de Cristo, o diabo foi preso, não vai ter tormento, não vai ter nada. Eu nem sei por que eu estou falando isso aqui, né, irmão? Que o Espírito Santo de Deus me está tocando. Então o que vai acontecer? Então, depois do milênio, vai vir o governo dos homens. Novamente o governo dos homens. Agora, eu não vou te dizer quantos anos será o governo dos homens. Mas eu acredito, eu como pessoa, eu como pastor, eu como meu entendimento, não é Deus. Aqui eu digo eu acredito que vai dar mais de 2000 anos de novo. E nós vamos estar na glória, certo? Então, quem são essas pessoas que vai, na verdade, quem são essas pessoas que vai, na verdade, estar diante de Deus, né? Diante de Deus, se justificando diante de Cristo, se justificando que comeu, bebeu na presença de Cristo, que fez e aconteceu. Só que, escute bem, naquele exato momento, né, essas pessoas que estavam na época de Jesus, elas vão se justificar. É elas que vão justificar, certo? Nesse tempo da graça. É os milhares de pessoas que vão querer se defender. Aquelas que já foi para o inferno, que estão queimando no inferno, que vai queimar no inferno, porque o inferno ainda vai queimar muito tempo, quem vai para lá, né? Vai passar o milênio, elas vão queimar. Muitas dessas que negaram a Jesus, né, na época da grande tribulação, elas também expulsaram o demônio, elas também curaram a enfermidade, elas também falaram em línguas estranhas, elas também pregaram, evangelizaram nas ruas. Essas pessoas, elas não vão aguentar a pressão do anticristo, e aí o que vai acontecer? Ela vai chegar e vai negar a Jesus. E nisso ela vai receber a marca da besta e tal. No milênio de Cristo, ela vai estar no milênio de Cristo? Sim. Os que não vão morrer, né? Eles vão estar, aqueles que negaram a Jesus, né? Muitos deles vão estar no milênio de Cristo. Então esse chip será desativado, para nada vai servir. E aí, Deus vai permitir que eles vivam. Irmão, a história é muito grande. Deus vai permitir que eles vivam e que das entranhas deles gerem filhos. E agora, irmão? Porque os filhos deles que vão gerar, ele não tem que pagar pelo pecado, né? Pelo que ele já foi. O pai já está condenado. Mas os filhos não, porque o chip, né? Eu não sei também te dizer se aquela... a mente deles, eu acredito que na verdade terão a consciência que estão condenados, porque eles aceitaram o anticristo, porque Deus não vai chegar, vai governar quem? Quem que Deus vai governar? Preste bem atenção, quem que Jesus vai governar? Por exemplo, todos os cristãos morreram. Israel está lá. Muitos falam que Israel, alguns vai escapar, mas eu acho que não. Eu acho que não. Eu nem sei bem. Eu acho que vai ter uma outra geração também de israelitas, né? Eu acho que vai ter uma outra geração de israelitas, eu não sei. Eu estou simplesmente aqui agora supondo de mim, tá bom? Eu não tenho esse estudo profundo para chegar e dizer, estou supondo. Vai acontecer, né, que naquele exato momento, né, depois do milênio, essas pessoas depois da grande tribulação, aliás, que vão ficar, quem vai ficar na grande tribulação? Somente os filhos do diabo. E agora? Como é que fica? O povo judeu, né, muitos dizem que o povo judeu, alguns deles vão ficar. Eu não acredito nisso, porque acho que eles vão morrer mesmo, né? Então, veja bem, mas tudo bem, se eles ficar, vai ser gerado filho lá de Israel e seriam santos, né? E aí eles iam povoar novamente a terra, né? Então, veja bem que todo o diabo, ele vai chegar e vai destruir muitas pessoas. Então, aquelas pessoas que uma vez ouviram a palavra de Deus, sentiram a presença de Deus, que uma vez expulsaram os demônios e fizeram acontecer, elas vão continuar vivas até morrer, né? E com certeza elas gerarão filhos. Eu acredito que seja
esses filhos deles que vai nascendo, que vai ter anos de 200, 500, 1000 anos, 900 anos, ou até mais de 1000 depois do milênio, né? Então, veja só, essas pessoas que vão morrer, eu acredito que essa geração que aceitou o anticristo vai morrer. Todo mundo vai para o inferno. É essas pessoas que aceitaram o anticristo, que serviu a Jesus, que vão comparecer ao grande tribunal de Cristo. Agora, quando se fala em separar os bodes das ovelhas, eu acredito que essas ovelhas são as ovelhas do milênio. Eu acredito, irmão, que são as ovelhas do milênio, certo? Eu acredito que são as ovelhas do milênio, porque no milênio vai haver pregação, né? No milênio vai haver culto especialmente, no milênio vai haver só culto de adoração, então aquele povo vai se entregar verdadeiramente, porque não tem diabo para tentar. Então eles vão adorar Jesus. Então eles serão um povo de Deus, ali no governo de Cristo. E nós, como ministros, como os anjos são. Então veja bem, que eu não vou nem aprofundar muito isso aí, porque isso aí vai fugir muito do nosso tema, né? Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, nesse momento. No juízo final, né? Depois do milênio, vai ver a guerra do Armagedon, né? Vai ver o Armagedon. Depois do milênio, não, né, irmão? Depois do milênio vai haver o governo dos homens. O diabo será solto no governo dos homens. Ele perverterá novamente as nações. E lembre bem, e ele vai novamente fabricar, dar mais tecnologia avançada do que a nossa tecnologia de hoje. Ele vai vir com arquiteto, que ele vai vir com grande fúria, porque ficou preso 1000 anos, não teve o gosto de seduzir ninguém, né? Os seus demônios não vão estar sob as ordens dele, vão estar lá no inferno, né? Também, creio eu, torturando as almas, né? Fazendo bem a baderna pior do que eles queriam. E na hora que o diabo for solto, né? Lucifer for solto, porque o anjo do abismo prendeu ele no início do milênio de Cristo, e aí soltou ele no fim. Então, o governo dos homens vai acontecer o quê? O governo dos homens vai, na verdade, ser estabelecido novamente. Então é aonde o diabo será solto e perverterá a fé de muitos. Aí, lá nesse milênio de Cristo, não tem expulsar demônio, curar enfermidade, né? Tem pregação, mas não vai ter isso aí, eu acredito. Não vai ter isso aí. Eu acredito que não. Em nome de Jesus, expulsarão os demônios. Eu acredito que não. Se tiver isso também, em nome de Jesus, expulsarão os demônios, curarão os enfermos. Se tiver isso depois do milênio de Cristo, nós vamos ver eles lá, né? Que também se juntarão quando era o tempo da graça, que traíram Jesus. Entendeu? Mas vamos lá, irmão. É o que eu penso e não sou o ESP para entender. Mas eu digo uma coisa que faz sentido. Aí, depois que Satanás ele chegar e persuadir as nações, ele vai excitar as nações a chegar e ir contra aquele que está no trono todo-poderoso, Israel. Israel, Jerusalém, Nova Jerusalém. Aquele. Então ele vai citar e falar que o culpado deles estarem escravizados, deles estarem igual ele fez lá no céu, né? Que eles tinham livre-arbítrio, que eles tinham que parar de ficar adorando, que eles eram livres. E o diabo vai ali vai dar muita tecnologia mais avançada do que essa para juntar as nações e ir contra aquele que governa lá na Nova Jerusalém. Então veja bem que naquele momento vai haver aquela guerra do Armagedon, e ali Jesus vai acabar com todo mundo com sopro, né? Deus vai acabar, eles vão contra Israel terra também, porque Israel terra, segundo a Bíblia ali, eles vão ali para adorar a Deus, né? De mês em mês, todas as nações, né? Durante o governo de Cristo, né? Durante o governo de Cristo, eles vão ali para adorar todas as nações, adorar ali a Deus, o Todo-Poderoso, que está no trono, né, branco. Então veja que naquele exato momento, depois que Satanás ali persuadir as pessoas, né, e Satanás
forem lançados no lago de fogo, porque a Bíblia diz que Satanás já está julgado, então Satanás vai ser lançado no lago de fogo, porque ele já está julgado, não precisa mais julgar ele. Só os demônios deles que vão comparecer ao tribunal de Cristo para também ser julgado a condenação ao lago de fogo. Os demônios não foram julgados, porque a Bíblia diz que nós, a igreja, que nós, o povo de Deus, que presenciamos, né, é que vai chegar e vai condenar eles, né? Seremos juízes deles. Então veja bem que eles também serão juízes daqueles que não aceitaram Jesus. A Bíblia diz que eles são juízes daqueles que não aceitaram Jesus, que não ouviram os seus ensinamentos. Então eles serão juízes para condenar. Então veja bem que nessas alturas vai ter, aí depois do Armagedon, vai sair o quê? A terra, o céu, vai fugir dos pés nossos não, né, irmão? Dos pés dele, porque nós vamos estar no ar, lá também, todo mundo vai olhar para Jerusalém, aonde está o grande trono branco, os lugares vão ser treva pura, né? E os olhares do mundo inteiro pecaminosos, a Bíblia diz que vai ser olhado para lá. Então, neste caso, depois que Jesus chegar e fizer isso, aí vem o juízo final. É no juízo final é que Jesus vai condenar aqueles que na época dele, que ele morreu, escarneceram do nome dele, fizeram e aconteceram, depois aceitaram o diabo, né? E depois foram para o inferno. Então ali aí a Bíblia diz que o inferno não é só os espíritos que estão no inferno. O inferno será trago, né? O inferno será trago até a presença de Cristo, que serão os mortos, né? E a morte, né? E a terra, e o mar, e o inferno darão seus mortos, os seus mortos. Então o inferno vai subir também, né? E a Bíblia diz que muita gente está falando aí que só no juízo final é que a pessoa vai ter aqueles que morreram e foram para o inferno vai ter um alívio. Mas a Bíblia diz que quem foi para o inferno sofrerás eternamente a morte, o fogo do inferno e o lago de fogo eterno. Então, se ele sofrerá eternamente, não há espaço de sinal. Sabe por quê, irmão? Porque o julgamento de Deus não vai ser um dia só, no nosso dia de hoje. Aquele dia, né? Aquele dia daquela época, os dias do julgamento de Deus serão, por exemplo, como 1000 anos. A Bíblia diz que 1000 anos serão como um dia para Deus. Um dia será como 1000 anos. Então pode ser 10.000 anos, 30.000 anos que aquele julgamento, ou 100.000 anos, ou mais de 1 milhão de anos, que pode ser, porque o tanto de pessoas, desde o seu entendimento, desde o seu entendimento espiritual, né? Desde quando fundou a terra, né? Todos eles que foram para o inferno, eles vão estar ali na presença do rei. E serão julgados primeiro quem? Serão julgados primeiro os mortos. Imagina quantos milhares de mortos. E depois os que ficarem vivos. E aí imagine os milhares. Você acha que o julgamento, se aqui na Terra, um julgamento de uma pessoa bem famosa mesmo, ela leva até 3 dias, 4 dias, uma pessoa, você imagina, a Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos para Deus é como um dia. Então, quer dizer, vai ser como a Bíblia diz, o grande dia. O grande é porque esse grande, o fim dele está distante, né? Então, ali serão julgados um por um. Depois do julgamento, aí vem novo céu e nova terra, como está escrito em Apocalipse capítulo 21. Mas, né, essas explicações, irmão, não sou teólogo, não estudei teologia, mas o Espírito Santo de Deus tem me revelado que tem sido assim. Eu acredito que meu espírito, se o meu espírito não engana, vem do Espírito Santo de Deus. Se meu espírito engana, não é falso profeta. É um entender que eu tenho, certo? Como diz, uma divergência entre muitos. Mas vamos lá. Então, voltando à parábola da figueira, porque a gente tem que concluir.